bom dia. Um bom feriado para vocês, né, que é esse Natal. E tô falando com vocês, eu vou soltar aqui a parábola que eu prometi em soltar no outro vídeo, só que não deu porque eu tive que conversar com vocês para me soltar nos históricos os versículos para vocês, né, explicando o que eu tô conversando com vocês, tá tudo escrito, entendeu? E o Senhor está às portas, o Senhor precisa de que nós se arrependa. Todos nós precisamos de se arrepender, todos nós de igual modo, entendeu? Vou soltar esse versículo também na tela dos meus vídeos. Sobre o arrependimento, né? Vou soltar 2 versículos, o Senhor chama nós o arrependimento. Em 2 versículos no livro de Mateus, o Senhor chama nós o arrependimento. O Senhor mesmo, o Senhor que fez o sacrifício por nós lá na frente do Calvário. Agora, bora pra parábola, né? Que no outro vídeo eu soltei o sonho, soltei outro sonho, soltei o que? Falei sobre os versículos que eu vou soltar no vídeo pra vocês, nos históricos, entendeu? Agora, nesse aqui, eu vou soltar essa parábola inteira pra vocês. Quando eu terminar essa parábola, eu encerro esse vídeo, tá bom? Vocês me perdoam. E logo li um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com ungido e dá pra ver, né? Deixa eu continuar aqui. E entrando, pois, deixa eu repetir esse versículo. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima e enxugá-lo com os seus cabelos da sua cabeça, beijando-lhe os pés e ungindo-lo com ungento. Você está vendo? Ela é pecadora, mas ela sobre o que? Se chegar aos pés do Senhor, e ela fez o que? Ela lavou os pés do Senhor, o que? Com lágrima. E ela também ungiu, porque tá dizendo que tá ungido. Ela ungiu os pés do Senhor. Coisa que as pessoas é para fazer também não fazem, entendeu? E esse versículo aqui cabe para todos nós, entendeu? Porque os discípulos, o Espírito Santo tá na terra. Nós temos que fazer isso por ele, entendeu? Quanto isto viu os fariseus que o tinha convidado. Vou repetir de novo. Quando isto viu os fariseus, o que tinha convidado, falavam consigo, dizendo: se este fosse profeta, duvidando, tá vendo? Para vocês verem como o Senhor tem um nome de profeta nas Santas Escrituras. Olha o que os fariseus estavam dizendo, Vou repetir esse versículo. Quando isto viu os fariseus que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem sabia quem estava, deixa eu repetir, bem sabia qual é a mulher que lhe tocava, pois é uma pecadora, você está vendo? Como eles duvidavam que o Senhor era profeta. Se ele fosse profeta, ele sabia que era a mulher pecadora que tocava nos pés dele. Coisa que eles não eram pecador e eles não ungiram a cabeça do Senhor. Eles não lavaram, eles eram para ter se abaixado e lavado os pés do Senhor, porque o certo é esse. Nós se abaixamos e lavar os pés do Senhor. E ainda ungir os pés dele, ainda enxugar, né? Porque ele é rei, ele merece. O que é que eles fazem? Só fazem julgar. Ainda fazia o quê? Botava ainda colocava em dúvida se ele era profeta. Se ele fosse profeta, ele conhecia aquela mulher que era uma pecadora que estava aos pés dele. Você está vendo?
como é que acontecem essas coisas, entendeu? Mas aquela pecadora reconhecia que ele era um profeta, que ele era um Messias, que ele era um enviado do Senhor para a terra, entendeu? Para você ver a diferença de quem reconhece o Senhor. Existe diferença de dois tipos de pessoa: aquela que reconhece o Senhor e abaixa a cabeça perante a ele, e tem aquela que não reconhece, entendeu? Muito pelo contrário, ela inclina os narizes, né? Então, por isso que eu digo a vocês, tem que haver discernimento, entendeu? Continuando. Uma pecadora reconheceu o Senhor. E o justo não reconhece. O justo não reconhece o Senhor, não. Não reconhece nem que precisa de se arrepender, de pedir perdão. Se eu sou uma pessoa justa, mas todo dia eu peço perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu tô no mundo, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu posso a qualquer momento pecar. Me perdoa, Senhor. Me perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Eu peço perdão e não peço perdão só de joelho, não. Bota a face no chão, testa no chão, né? E peço perdão ao Senhor pelas minhas falhas, pelos meus pecados, entendeu? Porque o Senhor disse, na Santas Escrituras, o Senhor disse, olha, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Quando ele disse isso, eu disse assim, Senhor, eu já sei que eu tenho que... Eu já sei, por esse versículo, Senhor, já sei que eu tenho que pedir perdão todo dia. Porque o Senhor disse que a minha carne é fraca, realmente é verdade. Se não fosse fraca, as pessoas não pecavam, entendeu? Tem pessoas que pecam dentro da casa do Senhor, entendeu? Continuando. E respondeu, agora é a vez do Senhor responder, ó. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, e Simão disse, ó, e ele disse, diz-me, mestre. Tá vendo? Ele reconheceu que o Senhor é mestre, né? Olha, continuando. Um certo credo tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Um devia 500 dinheiro, né? 500 dinheiro. E outro devia 50 dinheiro, né? Continuando a palavra do Senhor. E não tendo eles como pagar, perguntou-lhe a ambos, dizendo, pois qual dele... Vou repetir esse versículo novamente. E não tendo eles como que pagar, pediu-lhe... vocês me perdoam, eu errei esse versículo. Não é o versículo, não, é só a frase, só a pequena... Eu vou repetir o versículo de novo, agora eu vou ler correto, porque eu não estava conseguindo essa passagem, ó. E não tendo ele como que pagar, perdoou-lhe. Então, ele não tinha como pagar, ele perdoou, entendeu? Ambos, perdoou os dois. Não tinha como pagar ele, mas ele pediu o quê? Perdão. E ele perdoou os dois, né? Que tava o quê? Devendo, não tinha como pagar. Mas ele o quê? Perdoou os dois, né? Glória a Deus. Dizem, pois qual dele amará mais? Qual é dos dois que tá devendo mais que o que foi pago a dívida? Qual dos dois que vai amar mais aquela pessoa que pagou aquela dívida que tá devendo? É o que deve mais, né? Aquela pessoa que deve mais é ele que ama mais o Senhor, entendeu? É pra vocês entenderem. E Simão respondeu e disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse-lhe, vou repetir isso de novo, ó. E ele lhe disse, julgaste bem. Você está vendo? O Senhor disse que é verdade o que ele tinha respondido, que aquele que ama mais o Senhor, aquele que tinha dívida maior, que não tinha condição de pagar, e o Senhor perdoa os pecados dele. Pois então, o Senhor perdoa os pecados dele, por então ele ama muito, muito, muito mais o Senhor do que aquele que tem a dívida menor, entendeu? Glória a Deus. E voltando-se para a mulher, disse,
a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Verdade. O Senhor chegou com os pés em todo sujo de poeira, de andar no meio do mundo, pregando o evangelho, andando em canto, lugar de chegar: Senhor, tu és mestre, deixa uma águazinha para lavar os teus pés. Se ele quisesse lavar os pés do Senhor, era muito melhor, né, então? Mas não aconteceu isso. A mulher chegou por detrás do Senhor e ela reconheceu ele como que? Como profeta, ele como que? Como mestre, ele como que? Perdoador dos nossos pecados, né? Oh, glória a Deus, Deus maravilhoso, né? Mas esta chegou-me os pés. Eu repeti novamente. Mas esta regou-me os pés com lágrima e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste o esculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Glória a Deus. Eu queria estar ela no canto dela, beijando os pés dele. Glória a Deus. Lavando, fazendo o papel que ela tava fazendo. Eu queria estar fazendo. Então, aqui é o meu mestre, aqui é o meu Senhor. Aí eu tava lá lavando os pezinhos dele, enxugando. Então, é muito maravilhoso, né? A mulher, ela tem o quê? Eu acho que ela é muito mais sensível ao Espírito Santo, ao Senhor, do que o homem. O homem tem mais o coração endurecido. Da onde é que eu ia ver o meu amado perante a mim? Eu não ia lavar os pés dele, não ia enxugar os pés dele? Isso não funciona comigo não, entendeu? E o que? Pra você ver, e ele chegou na casa do Simão era pra ter ungido a cabeça dele, ter lavado os pés dele, né? Ter colocado uma toalha assim, pra enxugar os pés, ele mesmo ter feito, né? Mas se o Senhor não deixasse, né? O Senhor mesmo fazia, né? Porque eu não sei, né? Como eram os pensamentos do Senhor naquele tempo, né? Que os pensamentos dele é o mesmo, né? Mas eu digo assim, eu não sei como era que o Senhor ia reagir, né? Se o Simão chegasse, fosse... Porque o certo, pelo que o Senhor falou, o certo que era para ter feito isso era ele. E a mulher, depois a mulher tivesse vindo, tivesse feito a mesma coisa também. Mas o que Deus está mostrando que as pessoas têm falha perante a ele. E quando as pessoas querem fazer as coisas pelo Senhor, as pessoas ainda ignoram. E é verdade. Eu digo isso por mim mesmo. Porque eu entro na casa do Senhor para fazer algo pelo reino do céu e eu sou impactada. Por causa de quê? Porque eles nem fazem a vontade do Senhor na casa do Senhor e impede aqueles que querem fazer. Ainda fala mal, ainda critica, ainda humilha. Essa passagem é justamente para essas pessoas que estão fazendo isso, entendeu? A pecadora reconheceu que o Senhor fez algo muito grande e o Senhor ainda não tinha nem padecido. Só por o Senhor ter perdoado os pecados, o Senhor ainda não tinha nem morrido na cruz do Calvário, mas só em ele perdoar os pecados dela, então ela já reconheceu, avalia o sacrifício, pensou, essa mulher não ia parar de beijar os pés dele. Igualmente, eu tenho uma sede de beijar os pés do Senhor. Então, igualmente essa mulher fez, antes dele sofrer para padecer por nós, avalie se fosse agora, entendeu? O que é que essa mulher não era capaz de fazer por ele, né? Então, e falta reconhecimento da parte do ser humano para com o quê? Para com ele, para com o que ele fez por nós na cruz do Calvário, entendeu? Terminando aqui. Não me ungiste, o Senhor falando para ele, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com jeto. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque não amou Digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Poucas pessoas amam porque poucas coisas são perdoadas, né? Então, mas é melhor a gente pedir perdão a Deus todo dia pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Porque a gente estamos se humilhando na presença do Senhor, entendeu? Nós estamos nessa terra, nós somos frágeis, entendeu? Só a graça dele, só a graça dele. Continuando. Falta só 2 versículos para terminar essa parábola para vocês, tá bom? E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si,
Quem é este que até pecado perdoa? Você está vendo? Ele é o próprio Messias, o próprio Deus, né? Porque pode perdoar pecado, né? Glória a Deus. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz, glória a Deus. Ô, palavra maravilhosa do Senhor, né? Vai-te em paz, não pequeis mais, né? Então, pra gente não voltar a praticar o pecado. Mas ele não falou isso mesmo, ele só diz assim, ó. O versículo repete pra você. Eu tô falando assim, Jesus nos perdoa nossos pecados, né? Mas Jesus quer o que? Que a gente não peque mais, entendeu? Ó. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tá bom? Encerrei pra vocês, tá bom? Se eu fazer esse vídeo curtinho, porque o Senhor pediu pra me soltar, e eu gosto de obedecer, porque é um privilégio eu pregar a palavra do Senhor, fazer a vontade dele nessa terra, entendeu? Que tá cheia de engano, que o Senhor me apareceu no sonho, vou soltar sempre pra vocês agora, me dizendo que as pessoas tinham abandonado o ID dele, a pregação dele, que é a pregação de arrependimento. O Senhor chamar o povo era arrependimento de pecado, a mudança de vida, a transformação. Como é que eu vou entrar na porta do céu? Eu com falha perante a ele. Como é? Se eu não me arrepender, não tiver mudança de vida, como é que eu vou passar pela porta do céu? Por isso que eu digo a vocês, que havia arrependimento. Agora eu vou soltar o sonho e vou soltar o versículo, tá bom? Olha, eu soltei o sonho do arrebatamento, agora eu vou soltar o sonho do sacrifício do Senhor pra vocês, tá bom? Eu sonhei que eu tava num canto. Quando... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua, por cima da calçada. Era uma rua de subida, a subida é medonha. Ele vinha descendo a rua, de cabeça baixa, ele vinha descalço. Na rua não via ninguém, não tinha ninguém no meio da rua, ele vinha sozinho. E era uma rua de ponto de comércio, os comércios todos fechados. E quando eu abri, não, vocês me perdoam. Quando eu olhei pra trás, eu avistei o Senhor com a coroa de espinho na cabeça, os cabelos dele todo ensopados de sangue, ele todo coberto de sangue. O pano que transpassava na cintura dele tava da cor de vinho do sangue dele. E ele vinha todo coberto de sangue, até chegar aos pezinhos dele. E ele vinha sozinho por cima da calçada. Quando eu avistei ele, eu não aguentei não. Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Deixa eu soltar outro detalhe pra vocês. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça, ele tampou a cabeça. E ele tampou do joelho para baixo. E ele limpou daqui dos ombros dele, onde eu encostei nele, daqui dos ombros dele até aqui, acima do joelho dele, ele limpou, deixou bem limpinho isso aqui dele. Não tava com sangue nada, tava bem limpinho. E o pano que eu transpassava na cintura dele tava da cor de vinho. Quando eu abracei o Senhor, tava bem vermelhinho, da cor dessa minha roupa aqui. Bem vermelhozinho, ele limpou. Por quê? Porque ela era o sangue, o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. Por isso que ele entendia esse sonho. Por isso que ele fez o que ele limpou. Ele limpou daqui até aqui embaixo, para vocês verem como os sonhos são coisas reais, são coisas maravilhosas, entendeu? Aí o que foi que eu entendi quando eu me acordei desse sonho? Eu peguei e disse assim: Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Aí quando eu li no livro do Apocalipse, eu entendi que o Senhor... Glória a Deus. Eu entendi que o Senhor tinha... Glória a Deus. Eu entendi que o Senhor tinha dito, né? O Senhor estava me dizendo que estava abandonado no ID dele, entendeu? Porque ele me apareceu sozinho no meio da rua. Não era uma rua de subida, ele não ia subindo a rua, ele vinha descendo a rua. Era uma rua cheia de ponto de comércio. Então, os comércios tudo fechado. Cadê os pastores? Cadê as ovelhas? Não tinha ninguém seguindo ele, vinha sozinho. Aí eu peguei: Senhor, tu tá sozinho no teu ID? Se tu estiver sozinho no teu sacrifício, não vai estar mais não, eu vou estar contigo. Eu prometi, isso foi uma promessa que eu fiz ao Senhor, desse sonho, né? Quando eu me acordei, eu fiz essa promessa ao Senhor. Se tu tá sozinho no teu ID, tu não vai estar mais não, eu vou estar contigo do teu lado pregando o evangelho. E foi isso que eu fiz, entendeu? E foi isso que eu fiz e eu entendi esse sonho também, e nos versículos eu vou explicar a vocês também, para que vocês entendam que o evangelho dele, no livro do Apocalipse, o Senhor já deixou escrito, que foi o quê? Os anjos da igreja do Senhor abandonaram. Eles estão trabalhando, como tem escrito aqui para vocês. Eles estão trabalhando, mas o Senhor tem algo contra o quê? Contra essas pessoas, entendeu? Que deixaram de levar o ID dele. Está escrito no livro do Apocalipse. Logo no livro o quê? Da sentença, entendeu? Para o quê? Para todos nós, né?
Glória a Deus, continuando, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome, não se cansaste. O Senhor elogia os trabalhos dos pastores, mas o Senhor tem algo contra vocês. No versículo 4, eu li o versículo 3, Apocalipse 2 e versículo 3. Agora o Senhor vai falar o que ele tem contra vocês, no versículo 3 e no versículo 4. Ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tá vendo como você tem algo contra o pessoal que está na face da terra, conduzindo as ovelhas dele. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente eu te virei, tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Aí não se arrepende não, e tu não volta a praticar as primeiras obras como o Senhor pediu não, você vai tirar do teu lugar o teu castital, se tu não se arrepender, endurece seu coração perante, não vou fazer mais ruído do Senhor não. E o Senhor, quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor pegava os 12 discípulos dele, saía cidade em aldeia pregando o evangelho. Vou soltar para vocês. Entendeu? Vou soltar para vocês agora. E vou mostrar para vocês o que eu prometi, estava escrito, tá todas as escrituras. Quando o Senhor me apareceu nesse sonho, eu disse, Senhor, se tu tá só, tu não vai estar mais só não. Eu vou estar do teu lado, nas redes sociais, pregando o evangelho. Só me ajuda que eu não, você sabe que eu não consigo só. Que nem ler direito eu sei, Senhor. E o Senhor apareceu para mim no terceiro sonho, me mostrando que ia estar comigo nas redes sociais pregando o evangelho. Aí meu coração se encheu de alegria. Eu amo quando eu estou nas redes sociais pregando o evangelho, porque eu tenho uma certeza plena que o meu amado, o dono da minha alma, o dono do meu corpo, ele está perante a mim e perante a vocês também. Porque eu tenho certeza, eu não digo isso com nenhum pingo de dúvida, eu sei que ele está aqui do meu lado, comigo, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Eu senti a presença dele novamente, glória a Deus. Então, eu a amo, entendeu? Deixa eu falar aqui pra vocês. É em Mateus. Olha o que é que o Senhor fazia. É o que as pessoas deixaram de lado de fazer. Deixa eu ver aqui onde é. Pronto, tá aqui, ó. Olha o que é que o Senhor tá falando aqui em Mateus 10. Mateus 10 não, Mateus 9. Mateus 9. Olha o que é que o Senhor fala no versículo 35, 36, 37, 38. Eu vou soltar só um primeiro versículo pra vocês, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você está vendo? Foi isso que o Senhor está dizendo lá no livro do Apocalipse, que deixaram de lado os pastores. E quando a esposa do Senhor chega para conversar com ele, ele se revolta contra mim. Mas o que? Vocês estão se revoltando, não é só contra mim, não. É contra mim, é contra a palavra do Senhor que está escrita, contra o que ele está dizendo aqui. Ó, vou continuar aqui, outro versículo, ó. Então, vou pular o versículo, eu vou soltar logo, não, mas vou soltar só os mais importantes, assim, o que estou referente ao sonho, ó. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, o mundo é muito grande, tem muitas pessoas, e precisa de pessoas para pregar a palavra do Senhor, entendeu, ó? Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros. Ceifeiro é aquelas pessoas que semeiam a palavra do Senhor. Poucas pessoas têm coragem. Por isso que o Senhor apareceu para mim, me mostrando que estava sozinho no id dele, no sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. E a esposa do Senhor disse assim, não vai estar só mais não, vou estar contigo. E não abre mão dele, né? Então, entreguei o 35 e entreguei o 37 para vocês, né? E não vejo a hora dele aparecer nas nuvens em cima do céu, né? Pronto, agora eu vou lá pro livro de Cantares para confirmar a vocês o que eu falei com o Senhor, né? Eu falei, quando eu fui ler, eu entendi o que eu tinha falado para ele, né? Porque tá escrito no livro de Cantares, o que eu tinha falado para ele, tava escrito, e eu não sabia, né? Ó, glória a Deus, cadê? Pronto, aqui, ó. O que eu falei pro Senhor que ia ficar do lado dele, eu me profissionei do lado dele como uma coluna. Mas o que eu li nas suas escrituras, vocês prestem atenção. Eu me profissionei do lado dele como uma coluna, mas é uma coluna de fumaça, é o que tem escrito nas suas escrituras. Se eu sou uma coluna de fumaça, pouco tempo eu durarei com vocês. Vocês vigiam, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. É tempo de renúncia, é tempo de preparação. Ó, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Perfumado de mirra, de incenso, de todos os pó dos mercadores. De todos os pó dos mercadores é a tela do telefone, vocês estão vendo? Então, o Senhor levantou alguém para estar com vocês. Encerrei para vocês, tá bom?
Encerrei, mas ainda vou soltar mais um sonho pra vocês e vou confirmar nas Santas Escrituras. Deixa eu ir pra cá de novo, novamente. Não. Deixa, peraí. Eu vou soltar só mais um versículo pra vocês e vou encerrar esse vídeo, tá bom? Pra não ficar muito grande, né? Ó. Não é que eu vou deixar de pregar a palavra do Senhor, não. Até o último dia eu vou pregar a palavra do Senhor. Ah, isso ninguém tira de mim. Prego até o último dia. A minha razão de viver é o Iau. O Senhor, vou falar com o devido respeito que o nome do meu amado merece. O Senhor dos Senhores. O Senhor Iau. Glória a Deus. Deixa eu procurar aqui, né? Pronto, tá aqui, ó. O Senhor, Ele é o caminho, Ele é a porta para nós. Ó, todos nós, quando nós estivermos com falha perante a Ele, nós vamos ser barrados na porta do céu por Ele. Por Ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança. Então, a Bíblia ela é cheia de ordenanças. Se nós ouvir o que está escrito, nós pôr em prática, nós salvamos a nossa alma. Nós passamos pela porta do céu, mas se não, nós não temos nem direito nem a entrar. Ó, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, também guardar os meus átios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Nós temos livre acesso para entrar no reino do céu, se nós não tivermos falha nenhuma. Tira tudo que não te pertence de cima de ti. Deixa só o que pertence, o que agrada ao Senhor. Porque isso vai te impedir de tu ser salvo agora no dia do arrebatamento, entendeu? Retira. Porque a Bíblia está dizendo que nem todos provarão a morte. Nem todos que estão aqui provarão a morte até chegar o dia da vinda do Senhor. Nós estamos preparados até o dia da vinda do Senhor, entendeu? Muitos não provarão a morte até que se cumpra o dia da vinda do Senhor, entendeu? Oh, glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que até o dia que o Senhor chegar, né? Então, esse dia é um dia maravilhoso. Um dia, pra mim, é um dia de gozo, porque estarei livre de o quê? Das cadeias desse mundo. Que aqui o mundo nos prende, é uma cadeia, né? Sem dizer com as outras coisas que Ele nos oferece para nos tirar da presença do Senhor, né? Escutai, povo de Deus, escutai o que está escrito nas Santas Escrituras. Porque o Senhor, no dia do arrebatamento, o Senhor vai vir, não é sobre outro canto, não, é sobre a casa dele. O tempo católico e o tempo evangélico. Ele vai vir sobre os dois tempos. É porque vocês não acordam. O Senhor vai vir sobre os dois tempos e a sentença é terrível. Principalmente para o povo católico. Entendeu? A sentença para vocês é terrível. Por causa de quê? Por causa que as pessoas não querem renunciar. Eu vou ler para vocês e vou explicar para vocês o porquê dessa o quê? Que o Senhor vai vir sobre a casa dele. Tá escrito, eu vou ler para vocês, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele tá mandando eu anunciar que o Senhor tá vindo sobre o templo dele, sobre a casa dele. Isso o quê? Eu não vou calar minha boca, eu vou falar para vocês. O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Povo católico, vocês se convertam com o Senhor. Deixa o que as idolatrias de lado. O Senhor, ó, presta bem atenção. Quando o Senhor estava em jejum, né? Que o Senhor terminou o jejum dele, o Satanás foi o quê? O Satanás foi impor coisa ao Senhor, e o Senhor não aceitou de modo de maneira, do mesmo jeito que Ele quer que a gente seja firme, não aceite, entendeu? E pra você ver, o Satanás queria que o Senhor se prostrasse perante a Ele. O que foi que o Senhor disse na Santa Escritura? O Senhor disse que só a Ele adorarás, só a Ele, só a Deus adorarás, e só a Ele nós o serviremos, entendeu? Para todo sempre, para toda a eternidade, né? Ó, continuando aqui, ó. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Tá vendo? Transgrediram a aliança que o Senhor fez com ele. Não pode ter idolatria. O povo católico, que é o povo que estão se congregando, querendo ir para o reino do céu, eles têm idolatria. Isso impede vocês chegarem ao céu, entendeu? Eu vou deixar o versículo aí, o Senhor repreendendo. Tanto o Senhor repreende como um anjo repreende, que é o anjo que mostrava as coisas a João. Que é o João que falou, que foi profetizado no livro do Apocalipse. Ele se prostrou perante o pé do anjo para adorar o anjo repreendeu ele na mesma hora. Se um anjo, ele não aceita, avalie nós, ser humano, a gente querer
ter idolatria, querer ídolo para as pessoas se adorar. Jamais, não faça isso. Nós não devemos ter idolatria de modo, de maneira nenhuma, nada de mais de escultura, nem de coisa que há lá no céu em cima, nem de coisa que há embaixo da terra, nem coisas que há debaixo da terra, entendeu? Debaixo das águas da terra. Porque se tem coisas que se eu não ler, eu falo o versículo certo, mas eu confundo, entendeu? Mas tá certo, ó. Encerrei pra vocês aqui. Agora eu vou lá pro livro do Apocalipse mostrar pra vocês. Deixa eu ver se é em Apocalipse, o Senhor fala. O Senhor mesmo, o Messias, quando ele terminou, o inimigo foi atentar o Senhor. E o Senhor pegou e repreendeu. Deixa eu procurar aqui pra me soltar pra vocês. Vou soltar logo aqui do anjo pra vocês, tá bom? Pra depois eu vim pra cá pra poder soltar o Senhor falando, o Senhor mesmo falando. Ó, Apocalipse 20. E o versículo primeiro. Não é Apocalipse 20, não, peraí. Deixa eu ver aqui. É Apocalipse. Deixa eu ver aqui. É a última folha, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Naquele lá não, é Apocalipse 22. E o versículo mesmo. É o versículo. Versículo 8, versículo 9. Versículo 8 e versículo 9. Só dois versículos que eu vou ler pra vocês, ó. E então João. Sou aquele que viu e ouviu estas coisas, e havendo ouvido e visto, postei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Você está vendo que foi que ele fez foi errado. E as pessoas que estão fazendo hoje em dia, adorando as imagens de escultura, não acho que é errado, não? É sim, é errado. Continuando. E me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Você está vendo? O anjo repreendeu ele. O anjo do Senhor repreendeu ele. Nós só devemos adorar só um, que é o Senhor, entendeu? Depois eu solto esse versículo na tela para vocês, entendeu? Agora vamos procurar, né, a parte que o Senhor diz também a mesma coisa que a gente falou, o Senhor vai falar. Porque o inimigo quis que o Senhor se prostrasse perto dele para adorar, ele está repreendido, o inimigo. Repreende ele, em nome do Senhor, está repreendido. Ai, glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Eu já vou soltar pra vocês. Pronto, já me lembrei. Bem aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Espera aí. A tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Agora deixa eu achar o versículo. Vou soltar vários versículos que Cristo repreende ele, ó. O inimigo, ele faz isso para que as pessoas, o que? Adoram imagens de escultura. As imagens de escultura que as pessoas adoram, tá adorando é o inimigo mesmo, entendeu?
Por isso que o Senhor não pede, por isso que o Senhor pede que vocês não adorem imagem, entendeu? Adorem só o Senhor mesmo. Novamente, vou começar do versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor, teu Deus. Novamente, levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar-me e me adorar. Você está vendo que o inimigo fez? Só que ele não tem nada não, tudo é do Senhor. Ele queria dar o que já era do Senhor, não tem como ele dar o que é do Senhor não, entendeu? Tudo é dele, ele não tem nada do inimigo, entendeu? Tudo é do Senhor. Aí o que é que o Senhor disse, ó? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E muitas pessoas o quê? Fazem isso sem entender que está servindo o que? O próprio inimigo do Senhor, que é o nosso, que deve ser o nosso inimigo, entendeu? Por isso que eu solto para vocês o que? Os mandamentos do Senhor, que é um mandamento. Se tu faz e tem idolatria, se tu idolatra essas coisas, então tu odeia o Senhor. E tu ama o que? O inimigo do Senhor, entendeu? Porque o inimigo do Senhor, ele não vai aparecer com presença não, porque se ele aparecer, ele sabe que vocês vão rejeitar. Ele vai usar de artimanha para poder o quê? As artimanhas dele para poder... Em artimanha que ele consegue arrastar milhares de almas para o abismo, entendeu? E o Senhor, com a humildade dele, com a verdade dele, ele leva o quê? Uns para o céu, entendeu? Aquelas pessoas que preferem largar tudo para ganhar a salvação da sua alma, entendeu? Fui. Mesmo eu estava lendo aonde? Eu estava lendo em Mateus 4. Mateus 4 e o versículo mesmo. Eu li o versículo para vocês, li o versículo 7, versículo 8. Eu li o versículo 7 e o versículo 8. E li o versículo 9. Não, eu li o versículo... eu li esses versículos aqui, o 7, o 8, o 9 e o 10. Que é o servirá, que o Senhor está dizendo aqui, só... A ele o servirá, só o Senhor nós temos que servir, né? Com certeza, ainda sirvo com orgulho do Rei maravilhoso que ele é. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Deuses, só a ele serviremos. Nós os serviremos, entendeu? Pronto, encerrei pra vocês. Fui.